seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Saúde e Companhia, esse projeto que ganha cada vez mais audiência e, claro, agradecer desde já você que é nosso companheiro, companheira fiel de todos os sábados. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada também pela sua interação no @SaúdeCia na TV, nosso perfil no Instagram e também aqui no YouTube da TV Tropical. No programa de hoje você vai conhecer o programa Indústria Mais Segura do SESI, da Fierne, do IEL, do Sebrae. Você vai conhecer todos os detalhes desse projeto que entrega segurança e saúde ao industriário. Você vai ver também uma dica de livro imperdível. E ainda, você sabia que o bicarbonato de sódio pode ajudar na sua performance de treinos? E Agosto Dourado, esse agosto dedicado à amamentação terminando e tem novidade chegando. Agora, no Saúde e Companhia. A gente já está terminando o mês de agosto, mas é sempre um momento importante para a gente lembrar que o Agosto Dourado traz a reflexão sobre a importância da amamentação. E a Camila Guiar, que é enfermeira obstetra, é acima de tudo mãe que está amamentando. Camila, a sua experiência te trouxe muito mais lugar de fala, você acha, para trazer essa questão da importância da amamentação? Olha, é muito interessante lembrar sobre isso e refletir sobre isso. De fato, né, eu estou amamentando há 2 anos e quando eu comecei, né, a sensação, a percepção da amamentação, né, do toque, da boquinha do meu filho, foi muito diferente para mim e me trouxe um lugar de empatia muito grande às minhas pacientes, né? Eu trabalhei com isso, com parto e amamentação por 8 anos e estar nesse lugar, de fato, me colocou num lugar, vamos falar assim, mais humilde, mais pé no chão. Porque eu comecei a ver esse outro lado, comecei a ver o lado dos desafios, comecei a olhar o lado da demanda, da sobrecarga que existe. Então a gente fala muito, né, que a amamentação, ela é resistência, né? Ela é um ato muito empoderador para a mulher e muito vibrante, mas ela é resistência. Então sim, me colocou no momento de empatia, num papel de olhar com muito mais carinho as pacientes que passaram e que ainda vão passar por mim. E você ainda teve algum desafio na amamentação em relação à quantidade de leite, inseguranças? Quantidade de leite, pessoalmente, não. Mas eu tive muita insegurança da minha sobrecarga mesmo. Eu lembro que Lucas, quando estava mais ou menos com 4 meses, né, eu me vi muito cansada. Porque assim, o bebê fica uma média de 1 hora no peito, vamos colocar assim, 40 minutos, depende do bebê, claro, isso é muito variável. Mas aí quando ele estava saciado, eu ficava, meu Deus, daqui a 1h30 tem tudo de novo. Então isso me demandava. Então eu acho que o meu maior desafio foi simplesmente o cansaço. Mas o que me trouxe muita reflexão no sentido de que, caramba, até que foi tudo bem, porque tecnicamente eu não tive muitas questões, né? Lucas pegou o peito certinho, ele fazia a pega correta, eu não tive o peito machucado, que é uma das fissura, questões, né? Isso, que é uma das questões que a gente atende, né? Nós como enfermeiras, consultoras de amamentação, é uma das coisas que a gente destaca muito, né, a pega e a posição correta do bebê. Então, para mim, isso, claro que a minha base me ajudou muito, mas não foi uma questão, mas a exaustão foi um desafio para mim. E aí a gente foi transpassando, vendo como que poderia lidar dentro do meu individual e consegui, e tô até hoje. E aí se uniu a 2 outras enfermeiras parceiras para montar um projeto. Para montar um projeto. Quando o Lucas estava mais ou menos com 1 ano e meio, eu acho, 1 aninho e pouco, a Mona Lisa chegou para mim e me convidou para esse lindo projeto, né? Que foi, começou como um projeto que foi aprovado, né, pelo Sebrae e iniciou essa startup, né? E hoje a gente está com a grande honra, né? E coincidentemente tudo confluiu da gente lançar nesse Agosto Dourado, né? O nome do projeto chama SOS Materna e foi uma sensibilização da Mona Lisa de atender as mulheres que não tinham acesso presencial às consultoras de amamentação. Então ela sentiu essa necessidade e falou: olha como seria interessante a gente levar esse atendimento de uma maneira online, né? Porque de fato faz diferença.
Então, ela foi gestando esse projeto, recebeu o incentivo do Sebrae e ele está nascendo aí, né? Podemos dizer que nasceu. Então, vamos pegar então as informações com Monalisa e com Yolanda. Vamos lá. O SOS Materna, né, quando foi pensado para ser uma plataforma de consultoria de alimentação. E aí hoje a gente ampliou essa ideia para atender as mães em todos os aspectos, né? Então, na plataforma temos nutricionistas, fisioterapeutas, temos enfermeiras obstetras que fazem tanta parte de consultoria de amamentação, como preparação para o parto, consultoria do sono, aromoterapia. Então, é uma plataforma completa para atender todas as necessidades das mães na gestação e no pós-parto. Nós entendemos que a informação é a base principal de tudo. Então, através de um protocolo pensado por nós, através da experiência que nós temos há anos já de assistência materno-infantil, nós conseguimos elaborar e traçar um plano de atendimento para essas mães. Então, o ideal é que a mãe esteja pensando nesse processo de gestar, né? Porque a plataforma foi bem pensada para isso também. A gente está no início, né? Nos primeiros testes. A gente já fez, sim, alguns atendimentos, mas vamos lançar oficialmente agora, depois dos últimos ajustes na plataforma. Nosso público-alvo principal são mulheres que realmente procuram uma forma mais prática, mais rápida também. Muitas vezes você mora num local mais distante e você precisa se organizar para sair com o bebê no puerpério. E aí a gente consegue fazer essa marcação de uma forma mais rápida. E então a gente pensa em atingir essas mulheres do interior. A gente viu que realmente é o público da gente principal e até mulheres que moram fora, que muitas vezes elas se queixam que não tem esse atendimento presencial em outros países. O protocolo de fora, né, do exterior, ele é um pouco diferente do nosso. Então, muitas brasileiras que moram fora acabam conhecendo esse serviço que existe aqui no Brasil de consultoria, que hoje é bem consolidado, e acabam buscando também as consultoras, né? Então, a plataforma ela vai agrupar, agregar vários serviços que conseguem estar num lugar só e envolver essa paciente como um todo. A gente abre uma comunidade, um grupo de mães, onde a gente vai ter essa conexão. Mães com mães, né, profissionais de saúde também. Na plataforma a gente tem também psicólogas que fazem a parte do suporte emocional. É algo que realmente é bem procurado pelas mães, né, no puerpério. Nutricionista, né, que Exatamente. Algumas precisam de uma dieta equilibrada. E é importante lembrar, puxando agora para o Agosto Dourado e aproveitando essa inauguração da plataforma, que ao contrário de que muitas pessoas pensam, amamentar não é instintivo, não é apenas um peito com leite e um bebê com fome. O natural é a produção de leite materno, assim a gente espera, mas amamentar é uma prática e como toda prática existe uma técnica que pode ser aprendida e facilitar que o processo flui, né, chegue a fluir com mais leveza, com mais tranquilidade e segurança. E assim, a internet existe há muitos anos, mas a pandemia ela veio mostrar pra gente realmente que dá pra gente fazer muita coisa no formato online, né? Eu acho que antes todos nós tínhamos preconceito de participar de um curso, né? Fazer uma consulta online, e aí veio trazer forçadamente uma outra realidade. E a gente conseguiu ver, de fato, que dá muito resultado, né? Então a gente trabalha muito a autonomia da mulher. Não é você chegar, pegar, botar, mas sim você ensinar ela a fazer isso. Que é o ideal, porque não adianta a consultora sair pela porta e a mulher não saber o que fazer, né, sozinha. Então a gente trabalha muito a autonomia da mãe dentro desse processo. Olha, o mundo da nutrição é realmente muito instigante. Você sabia, por exemplo, que bicarbonato de sódio pode ser usado para sua performance de treino? Quem me disse isso, sabe quem foi? O Alex Lima, que é nutricionista, e que falou assim, olha, esse é um tipo de suplemento que pode ajudar.
que tem um custo baixíssimo. Sim. Como assim, Alex? Eu considero ele o suplemento mais barato, né, para a gente dar performance esportiva para aquelas pessoas que querem começar a investir, mas assim não estão dispostos a comprar um suplemento muito caro, muitas vezes uma creatina com o que a gente fala com selo Creapure, né? Então o bicarbonato ele consegue aí aumentar a performance porque ele vai diminuir os níveis de acidez que a gente tem no músculo, então acaba que ele também é um suplemento que a gente considera nível A e as pessoas pouco usam. Então eu acho que é super interessante começar com pequenas doses, até porque ele pode gerar desconfortos gastrointestinais, então a gente tem que ir devagar, né? Mas assim, os efeitos eles são bem evidentes, assim como a gente usa a creatina para força, ele vem para aumentar mais a resistência. E a quantidade que deve ser consumida seria em torno de quanto? É uma quantidade média, geralmente uns 15 gramas no dia, mas a gente chega a personalizar, que seria basicamente o ideal para cada pessoa, né? Então, entre 0,1 e 0,3 por cada quilograma de peso seria mais ou menos o indicado, e essas doses necessariamente elas precisam ser divididas justamente porque pode dar diarreia, dor estomacal, então o correto é ir começando aos pouquinhos e chegar até uns 15 gramas numa dose segura. Agora, além do bicarbonato, tem outras, né, opções que podem contribuir. Quais seriam? Exato. O outro seria a beta-alanina. Ele sim já está ficando bem evidente. A creatina realmente é muito famosa, mas a beta-alanina ela é um aminoácido também que aumenta o que a gente fala os níveis de carnosina no nosso sangue. E aí isso vai fazer também com que os ácidos de hidrogênios eles vão saindo ali da nossa corrente, diminuindo o que a gente chama de lactato, que é o que faz a gente cansar e acaba gerando uma performance melhor durante o treino. Então, tanto pessoas que querem realmente um desempenho melhor na musculação ou até os nossos pacientes ou pessoas que, por exemplo, são triatletas. Então, dá para encaixar tanto no contexto de alguém ali buscando um estilo de vida mais saudável, como realmente alguém que precisa de uma performance esportiva mais ali intensa. Que outros produtos que você indicaria para quem quer manter, né, a sua qualidade de vida, para quem quer conquistar uma massa magra, ter mais saúde, mais disposição no treino? Bem, os que têm mais apelo hoje em dia são as proteínas por conta do consumo proteico, principalmente porque, por exemplo, os homens eles batem proteína muito fácil, é algo que realmente eles consomem bastante. Agora, o público feminino, né, quando a gente vai buscar fazer anamneses, recordatórios, basicamente a maioria dessas mulheres elas não atendem a quantidade proteica e aí fica muito evidente a indicação de a gente tanto colocar uma whey protein ou até mesmo hoje em dia proteínas de colágenos ou para aquelas pessoas também que são veganas, a gente também tem as alternativas aí de base vegetal. Uma vez me disseram que o importante é a gente fazer todas as refeições com alguma quantidade de proteína. Sim. Né? Bom, até no bolo tem, né, algo proteico. O ovo, sim, né? Sim. Então, mas assim, importante a gente considerar isso. Por quê? Porque os estudos viram que a gente precisa do que a gente fala do pool de aminoácidos correndo no sangue durante todo o dia. Então não adianta assim, você vai tomar uma proteína, só tomar no pós-treino. Não, você tem que comer proteína o dia todo, porque o corpo está ali em constante catabolismo e anabolismo e ele precisa ali dessas frações. Tanto que nos estudos mostram que seria necessário a gente dividir essas refeições em mínimo 4 refeições, como você falou, separadinho, para a gente poder ter um benefício. E outra dica extra seria consumir proteína antes de dormir, seria na ceia, para a gente poder aí ajudar maior no ganho de massa muscular. Então a gente já tem estudos provando que um momento, né, ideal, vamos dizer assim, top, seria numa ceia, né, a gente fazer uma refeição, bater um whey ou uma proteína de colágeno para dormir, porque naquela hora que os hormônios estão ajudando a gente a reparar, você já dá uma quantidade de proteína maior. Bacana, tá aí uma coisa que eu não faço, já vou anotar aqui na minha programação. Muito obrigada, Alex. Nada, Tiago. No próximo bloco tem dica de livro e tem os detalhes sobre o programa Indústria Mais Segura. Serviço de qualidade com preço justo é na SESI Clínica, Avenida Prudente de Moraes, ao lado da Cidade da Criança. Marque sua consulta, 3204-6300 ou no Instagram, @SESIRN. Sabe quando a gente assiste um filme e fica com a sensação de isso é ficção, mas podia muito bem estar acontecendo agora?
Foi exatamente isso que eu senti lendo Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse livro foi escrito em 1932, quase um século atrás. E mesmo assim, parece que o Huxley estava olhando pelo buraquinho da fechadura do nosso tempo. Ele imaginou um mundo onde todo mundo é feliz, onde não existe dor, conflito, nem grandes incertezas. As pessoas têm tecnologia, conforto, consumo, tudo funcionando como um relógio. Só que essa felicidade vem com um preço. É uma felicidade anestesiada. Lá ninguém precisa lidar com tristeza ou frustração, porque existe sempre um jeito rápido de se distrair, de sentir prazer. Parece bom, né? Mas aos poucos você percebe que nessa busca pela estabilidade e pela ausência de incômodo, eles abriram mão de coisas muito humanas. A arte, a contemplação, o silêncio, a verdade e até o amor, no sentido mais profundo. O que mais me marcou na leitura é como o livro vai te provocando sem forçar. Ele não fica te dizendo isso é certo ou isso é errado. Ele te coloca dentro daquela sociedade e deixa você perceber sozinho que talvez, para evitar sofrer, eles também pararam de viver de verdade. Ler Admirável Mundo Novo, hoje, é como segurar um espelho na mão e perguntar: será que a gente também não está trocando profundidade por praticidade? Não está correndo atrás só do que é rápido, fácil e confortável, sem perceber o que está ficando para trás? Eu acho que esse livro é poderoso, porque ele não fica preso na época em que foi escrito. Ele fala com a gente agora, com a nossa pressa, com os nossos atalhos, com as nossas redes sociais, com o jeito como a gente consome informação e até com a forma como a gente se relaciona. Então, se você nunca leu, leia. Não é porque é um clássico da literatura, embora seja, mas porque é aquele tipo de história que te acompanha depois de você fechar o livro. Você vai se pegar lembrando de passagens, de frases, de situações e vai começar a olhar para o mundo com outros olhos. E no fim, é isso que eu mais amo em uma boa leitura, quando ela não termina na última página, mas continua na nossa vida. E se você quiser continuar essa conversa, me procura no Instagram, no @vidadessejeito. A gente pode trocar figurinhas sobre Admirável Mundo Novo e também sobre outros livros que mexem com a gente. Eu vou adorar ouvir as suas percepções. Hoje o Saúde e Companhia vem aqui falar sobre um assunto extremamente pertinente, principalmente porque tem relação com um ambiente de trabalho saudável, harmonioso. A gente vai falar sobre o programa Indústria Mais Segura, um programa novíssimo que está chegando aqui em primeira mão para ser divulgado para você. Daniele Mafra é superintendente do SESI. O programa Indústria Mais Segura surgiu a partir de uma demanda ou foi uma iniciativa que ela veio para atender mesmo a questão da legislação? Pois é, Michele, essa é uma iniciativa nacional, né, mas que tem um foco exclusivo aqui no Rio Grande do Norte. Sim. Imagine que o SESI é um autorizado contratado pelo IEL, que em parceria com o SEBRAE, entenderam que investir na saúde e segurança do trabalhador é condição importantíssima para a produtividade. E nesse sentido, pensando numa solução viável economicamente para o micro e pequeno empresário da indústria, o SESI agora consegue estabelecer, né, todos os programas legais que a micro e pequena indústria precisa para dar mais produtividade. Dani, e quais são as indústrias que elas vão ter acesso a esse programa, que elas estão tendo acesso a esse programa? Tem alguma área específica ou não? O Indústria Mais Segura é um produto destinado para a micro e pequena indústria do estado do Rio Grande do Norte, todo o estado, todos os segmentos industriais. É importante acessar o hub do SEBRAE, né, um sitezinho, só você colocar lá SEBRAE RN, você vai encontrar o hub e vai localizar o produto Indústria Mais Segura. É um pacote de soluções de programas legais que tem como foco principal certificar, né, a micro e pequena, para evitar aí que o custo, né, que às vezes a desconformidade leva, seja maior do que o custo com a saúde e segurança do trabalhador. E quando a gente fala em saúde e segurança do trabalhador, isso é algo atualmente muito solicitado, muito demandado, né? Porque um trabalhador que está num ambiente
vamos dizer assim, saudável, seguro, ele acaba se sentindo melhor, mais criativo, mais produtivo. Nessa produtividade, como você disse no começo, acaba sendo muito atrelado. Mas quais são os ganhos secundários que existem, que advêm desse programa? Pois é, Michele, eu costumo dizer que existe um tripé que tem relação com a produtividade e com o lucro da empresa, né? Primeiro desse tripé, a gente tem o primeiro item, que são os processos, né? Então, a organização dos processos. O segundo item é a inovação, né? Que tem também a tecnologia por trás. E o terceiro são as pessoas. Mas nenhum deles funciona sem as pessoas. Então é importante dizer isso, porque às vezes a gente acha que investir em pessoas, em saúde e segurança do trabalhador é um custo, né? Mas existem duas coisas importantes para serem pontuadas. Primeiro, que o custo com a multa, com a desconformidade, com a não regularização da empresa, às vezes tem um custo muito mais alto do que investir nas suas pessoas, na segurança e saúde delas. E é importantíssimo que nesse momento que a gente precisa tanto das pessoas, eu digo assim, uma empresa pode existir sem tecnologia, mas ela nunca existirá sem as pessoas. E aí quando você investe na pessoa, investe na sua equipe, investe no seu trabalhador, com certeza o retorno é garantido. E existe uma meta para ser atingida em relação a níveis de afastamento do trabalho? Sim, a gente tem aí duas metas importantes. Primeiro é regularizar todas as micro e pequenas indústrias do estado do Rio Grande do Norte. Leia-se aí, em um ano a gente atender pelo menos 800 indústrias. Nossa. Mas a gente está muito feliz que a gente está no primeiro mês de intervenção, já estamos chegando a perto de 160 empresas já atendidas. A gente percebe que as indústrias têm procurado o SESI pela reputação, né, uma marca institucionalmente com grande reputação, 80 anos no mercado, trabalhando especificamente com saúde e segurança do trabalhador. E é importantíssimo dizer que essas micro e pequenas têm uma média de 10 a 15 funcionários. A gente deve chegar aí na proteção e na melhoria da qualidade do trabalho de aproximadamente 10 mil trabalhadores. Parabéns pela iniciativa, viu? Muito obrigada. Bacana. Os profissionais de saúde e segurança do trabalho vão até as empresas para elaboração dos documentos. Então, um deles é o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, que pode ser elaborado tanto por técnico de segurança quanto por engenheiro de segurança do trabalho, dependendo da demanda específica. Nesse caso, a gente faz a identificação de todos os riscos existentes no ambiente de trabalho e propõe a questão de um plano de ação. Nesse plano de ação, a gente coloca todas as medidas que são necessárias para que a empresa atenda à legislação. Em seguida, a gente pode elaborar laudos de insalubridade, de periculosidade, o LTCAT, cada um com a sua função específica. O LTCAT, ele tem a função de emitir um parecer a respeito de aposentadoria especial, enquanto que o laudo de insalubridade e periculosidade, como o próprio nome diz, ele vai tratar sobre essas duas temáticas. Basicamente, o profissional de segurança, quando faz uma visita técnica, ele vai identificar quais são os riscos presentes nesse ambiente. Então, a gente está avaliando riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos ou de acidente. Então, tanto a identificação desses riscos, quanto as medidas de controle existentes naquele determinado ambiente. Então, vai que a empresa já possua, já entregue, né, os EPIs, já faça a questão das proteções coletivas, isso aí a gente vai estar tudo mapeando. E a partir desse mapeamento é que a gente chega no plano de ação. E aí a gente vai dizer, olha, precisa colocar uma proteção coletiva, o ambiente está muito quente, está acima do limite de tolerância, a gente tem que colocar uma proteção, como um exaustor, por exemplo, para redução desse risco que é o calor. É importante destacar que, além da elaboração do documento em si, o SESI ele faz o acompanhamento da execução dos programas pela empresa, tanto o PGR quanto o PCMSO. Então, o profissional que elaborou esse determinado documento, ele vai fazer esse acompanhamento durante toda a vigência do documento. Desta forma, entrando o trabalhador, saindo o trabalhador, entrando novos cargos, a gente cria GHS novos, inclui os EPIs que porventura vocês colocaram, ou se por um acaso foi solicitado uma intervenção no ambiente para a questão de um exaustor, para diminuir a temperatura, vocês colocaram. Então a gente volta lá, faz novas medições e muda a condição, porque a condição do trabalhador, da exposição ao risco do trabalhador vai ser diferente. Então a gente faz toda essa gestão, tanto na parte da engenharia quanto na parte da medicina, verificando se os ASVOs estão sendo executados, se está de acordo com a especificação do PCMSO. Então a gente também tem esse acompanhamento que é executado pela parte da enfermagem.
O Aquiles Melo é responsável por fazer essa ponte entre a Federação das Indústrias e as indústrias no que diz respeito ao programa Indústria Mais Segura, né, Aquiles? Como é que está sendo feito esse acompanhamento, essa aproximação? Hoje são quantas indústrias que vocês estão visitando para fazer a proposta de apresentação desse projeto? Quantas vocês querem atingir? A meta, no período de 12 anos que existe essa parceria entre SESI, o Programa Indústria Mais Segura, ele é uma parceria entre SESI, SEBRAE e IEL, que também é do Sistema Fierne aqui, o Instituto Evaldo Lode. Durante o período de 12 meses, a gente tem uma meta de atender 800 indústrias, especificamente indústrias que se enquadrem dentro desse perfil, que são indústrias de pequeno e médio porte, né? E por que esse público inicialmente? A gente, através dessa parceria do SEBRAE, que é um programa chamado SEBRAE Tech, ele atende especificamente essas empresas com esse porte, com esse nível de tamanho, por assim dizer. Então, precisaria, impreterivelmente, serem indústrias que estivessem com porte até indústrias de até pequeno porte. E no caso, qual a vantagem para o trabalhador, para o industriário? O Indústria Mais Segura, o que a gente brinca aqui é que todas as questões relacionadas à saúde e segurança do trabalho da sua indústria vão estar completamente resolvidas. Todas as avaliações necessárias, os programas legais, laudos que são obrigatórios, os programas e os laudos são obrigatórios. Então, todas as demandas que o industriário tiver relacionadas à saúde e segurança do trabalho, a gente consegue abranger dentro do programa Indústria Mais Segura. Inclusive, ao final de tudo, na verdade, o início também tem um momento onde é realizado um diagnóstico, um raio-x completo, com todas as perspectivas, tudo que há de necessidade relacionada à segurança, saúde e segurança do trabalho. E ao final a empresa recebe um certificado do Indústria Mais Segura, um certificado que demonstra que aquela empresa está completa relacionada a esses pontos. Tem alguma área que ela seja mais suscetível a questões relativas à saúde e segurança? É uma área específica não, porque todos os segmentos eles têm seus riscos. Né? Então, se eu for para um segmento da parte da alimentação, ele tem riscos que talvez sejam mais específicos da alimentação, o vestuário também, a parte de construção civil, enfim, todas elas têm seus riscos muito específicos, né? E o Indústria Mais Segura, é interessante que ele vai abranger exatamente esse risco, essa especificidade da sua empresa. Quando eu falei do raio-x, é que a gente vai buscar os pontos específicos da sua empresa de uma maneira muito interessante. Dentro do programa Indústria Mais Segura, a empresa recebe um relatório completo de como é que está a situação da empresa. É muito massa, porque assim, a gente realmente, o Indústria Mais Segura está para resolver todas as questões relacionadas à saúde e segurança do trabalho, sabe? E de fato, deixar a sua indústria bem mais segura, né? A Indústria Mais Segura é um programa do Sistema Fierne, SESI e IEL, em parceria com o SEBRAE, auxiliando as micro e pequenas empresas no cumprimento das exigências legais, promovendo assim melhor produtividade e fortalecendo a competitividade. E aí, o que achou do programa de hoje? Lembra de participar, sugerir, comentar, criticar pelo @SaúdeCia na TV. Muito obrigada pela sua companhia e sábado que vem tem mais. Serviço de qualidade com preço justo é na SESI Clínica, Avenida Prudente de Moraes, ao lado da Cidade da Criança. Marque sua consulta, 3204-6300 ou no Instagram, @SESIRN. Produção Praia Filmes,